Meu nome é Pedro Orival Lucas, professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas, e o tema da nossa aula de hoje são exercícios das titulações de complexação. Esses exercícios foram todos tirados do livro de Fundamentos de Química Analítica de Skug, conforme a figura que nós temos aqui. O primeiro exercício eu acho muito interessante, que ele ilustra bem todas as modalidades de titulação com EDTA. Então, trata-se de uma solução que contém 1,694 mg de sulfato de cobalto, cuja massa molar é 155 gramas por mol, e essa massa está em cada mililitro da solução. Então, o primeiro detalhe é que a gente vai ter que calcular a concentração. Então, calcular no item A o volume de EDTA, 0,08640 mol por litro, necessário para titular uma alíquota de 25 ml dessa solução. Então, aqui é uma titulação direta do cobalto com EDTA. No item B, volume de zinco nessa concentração para titular excesso de reagente após adição de 50 ml de EDTA nessa concentração aqui, a uma alíquota de 25 ml dessa solução. Então, nós vamos pegar a solução de cobalto, adicionar EDTA em excesso, portanto, é uma titulação da segunda modalidade, que é o excesso de EDTA, será titulado com o zinco, que está padronizado aqui. E, por último, a titulação de deslocamento, que é o volume de EDTA necessário para titular zinco deslocado por cobalto após a adição de excesso do complexo zinco-EDTA. É mais comum a gente usar o Mg-EDTA, mas nesse exercício foi feito complexo zinco-EDTA a uma alíquota de 25 ml da mesma solução de cobalto que está lá em cima. Bom, então, continuando. Vamos começar o exercício aqui. Primeiro, o item A. Um detalhe muito importante, você vê que no item A ele está pedindo o volume de EDTA para titular a alíquota de 25 ml dessa solução. Então, aqui em cima, tem-se os dados para se preparar a solução. Então, uma solução contém essa massa em 1 ml por mililitro. Essa massa tem que ser transformada em mol, e esse mililitro tem que ser transformado em litro. Daí nós vamos ter a consideração em mol por litro. Então, veja só, nós temos a massa, temos o volume. Da massa dividido pela massa molar, nós vamos ter o número de mols, só substituindo os valores. E esse número de mols dividido pelo volume de 1 ml, nós vamos ter primeiro mol por ml, depois 1000 ml igual a 1 litro, nós vamos cortar aqui, ml com ml, vai ficar mol por litro, dando esta concentração de cobalto em mol por litro. Considerando a reação, o EDTA reage na estequiometria de 1 para 1 com qualquer metal, então com cobalto também é 1 para 1. Cobalto com EDTA dando complexo, número de mols de cobalto igual a número de mols de EDTA, número de mols aqui como se tratam de soluções, pode ser CV do cobalto igual ao CV do EDTA, nós queremos saber o volume de EDTA, então isola-se o volume de EDTA, substitui-se os valores aqui, considerando a concentração que acabou de ser calculada e o volume, nós chegamos a essa concentração. Detalhe importante, cuidado com as unidades, aqui está em litro, então o volume de EDTA tem que ser em litro também, no exercício é dado 25 ml, mas para fazer o cálculo tem que fazer uma análise dimensional, que é tudo em ml, certo? Então 0,0315 litros vezes 1000, para dar em ml, nós vamos ter 3,15 ml, ok? O item B. Um detalhe que eu gostaria de falar aqui é que às vezes confunde os alunos. Todos os itens desse exercício colocam, na verdade, os dois últimos itens, colocam 0,08, na ordem de 10 a menos 3 aqui, e de 10 a menos 3 aqui. Só no item A que está na ordem de 10 a menos 2. Então tem que tomar cuidado para não errar essa concentração aqui, que foi colocado 10 a menos 2. Nos demais exercícios, itens aí, 008, e aqui também 008. Então, voltando agora para o item B. O item B trata-se da titulação do excesso. Veja, o volume de zinco, que é um padrão que vai estar aqui dentro da bureta, necessário para titular o excesso de EDTA, 50 ml de EDTA 0,08640,
de uma alíquota de 25 ml dessa solução aqui de cobalto. Essa solução, agora a gente já sabe a concentração dela, não precisa calcular de novo, claro que não, né? Então, como que vai ser o balanço? Dentro desse Erlenmeyer, primeiro nós colocamos o cobalto, depois a gente colocou um excesso de EDTA. O EDTA reage com o cobalto, sobra EDTA, o EDTA que sobra a gente reage com o zinco que está na bureta. Então, o nosso balanço aqui é o seguinte, a quantidade de EDTA que foi colocada aqui, ele reagiu com o cobalto e com o zinco. O cobalto que eu já tinha colocado e o zinco que veio da bureta. O que nós precisamos saber? Nós queremos saber a quantidade de zinco. Então, é coerente nós isolarmos nessa equação o número de mols de zinco. Está aqui o número de mols de zinco é igual ao número de mols de EDTA menos o número de mols de cobalto. Está aqui, EDTA menos cobalto. Agora, como nós temos solução de zinco, solução de EDTA, solução de cobalto, o número de mols é C vezes V. Então, C de zinco, V de zinco, C de EDTA, V de EDTA, menos C de cobalto, V de cobalto. O que nós precisamos saber é o volume de zinco. Então, isola-se o volume de zinco, passando consideração de zinco, dividindo aqui. Todos esses dados nós temos no exercício, com exceção só do cobalto aqui, que é a concentração que a gente calculou no item anterior. Então, substituindo os valores de EDTA, cobalto e a concentração de zinco aqui, nós vamos chegar no volume de 16,88 ml. Olha, só para lembrar, né? Concentrações e volumes de EDTA, está aqui no item A, olha. Concentração de EDTA e o volume de EDTA. Depois, concentração e volume de cobalto. A concentração do cobalto nós calculamos no exercício anterior, mas ele está falando de 25 ml aqui, então nós colocamos 25 ml aqui. E embaixo a concentração do zinco, que está aqui, ó, concentração do zinco. O volume de zinco de 0,00945 mol por litro, isso aqui é a concentração de zinco, que nós colocamos aqui embaixo. Um outro fato é que dessa vez nós não alteramos o volume aqui, né? A unidade do volume, 50 ml, 50 ml. Então, o nosso resultado aqui já vai ser direto em ml, 16,88 ml. E o item C, que se trata de uma titulação de deslocamento. O deslocamento consiste na reação do cobalto, que está aqui até a reação, né? Do cobalto com o complexo de zinco EDTA, e a quantidade de zinco que vai ser deslocada desse complexo é exatamente a quantidade de cobalto que eu vou ter na solução. Então, o meu balanço vai ser o número de mols do cobalto vai ser igual ao número de mols de EDTA que vai titular o zinco que vai ser deslocado aqui. Então, aqui dentro eu tinha colocado o cobalto, né, a amostra de cobalto, coloco o excesso da solução do zinco EDTA. Esse zinco EDTA vai reagir com o cobalto e vai liberar uma quantidade de zinco exatamente igual à quantidade de cobalto. Esse zinco que foi liberado aqui agora é titulado com o EDTA. Então, a quantidade de EDTA aqui que vai reagir com o zinco é igual à quantidade de cobalto que nós vamos ter na solução. Então, o volume é direto. Eu vou colocar assim, olha, falta colocar a reação, mas a reação já está aqui, né? O volume de EDTA vai ser a concentração do zinco vezes o volume do zinco dividido pela concentração de EDTA. Que é a mesma coisa, né? O zinco e o EDTA, o zinco aqui e o cobalto, desculpe, falei EDTA, né? Mas é cobalto e zinco, estão na mesma proporção. Porque o que eu gerei de zinco aqui dentro é exatamente o que eu tinha de cobalto no início. Então, concentração de cobalto, volume de cobalto dividido pela concentração do EDTA vai dar o volume de equivalência, que é o volume de EDTA, 31,54 ml. Assim, a gente termina esse exercício. Vamos para o próximo. O outro exercício aqui é um exercício que nós já fizemos na última aula. Eu vou falar, então, mais rápido um pouco. Também é um exercício de deslocamento. Nós temos que o talho e uma amostra de raticida, nessa massa aqui, 9,76 gramas, ele é oxidado ao estado trivalente. A formação do complexo do talho mais 3, ela tem uma constante de formação provavelmente melhor do que o talho mais 1, com o EDTA. E esse talho trivalente ele é posto a reagir com o NG-EDTA.
Então, a quantidade de Mg liberada é exatamente a quantidade de tálio que tinha no raticida, e que foi dissolvido e oxidado. A titulação do magnésio aqui, com o EDTA, requeriu, né, 13,34 ml dessa concentração de EDTA. Aí ele pede para calcular a porcentagem do tálio. Vamos lá? Então, inicialmente aqui, nós vamos colocar todas as reações envolvidas. Nós temos a solubilização do sulfato de tálio, que é o sulfato que está no raticida, certo? E aqui ó, o sulfato de tálio em solução aquosa. Então, nós temos uma proporção aqui de 2 tálhos no sulfato, por isso libera 2 tálhos. Face a oxidação, tanto faz o oxidante utilizado aqui, não vai mudar o resultado para esse exercício. Tálio mais 1 vai para tálio mais 3. O importante é manter a estequiometria, tinha 2 aqui, 2 e 2. Depois nós vamos reagir com o Mg EDTA. Então, para cada tálio nós temos 1 Mg EDTA, no caso é 2 para 2, liberando magnésio. A quantidade de magnésio liberada é exatamente igual à quantidade de tálio, certo? E por fim, titula-se esse magnésio, né, com EDTA, dando Mg EDTA novamente. Somando todas essas reações, nós vamos ter que o sulfato de tálio reage com EDTA, formando o tálio EDTA e liberando o sulfato. Então, a estequiometria aqui, somando todas essas reações, nós vamos ter que 2 de EDTA para 1 de tálio, multiplica-se em cruz, e nós vamos ter então 2 mols de tálio para cada mol de EDTA. Para calcular o número de mols de tálio, detalhe que nós vamos calcular o número de mols, por quê? Porque o tálio está na forma sólida, né? Na forma sólida a gente pôs na solução, a gente quer calcular a porcentagem vai ser massa-massa. Então a gente calcula o número de mols para depois calcular a massa e dividir pela massa da amostra. Então vamos lá. Número de mols, como é 1 para 1 aqui, nós temos CV do EDTA, a concentração do EDTA foi dado, o volume de EDTA também foi dado, dividido por 2, chega-se no número de mols de tálio. Para saber a massa de tálio, basta pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar. O tálio está na forma de sulfato de tálio. A massa molar do sulfato de tálio foi dada no exercício, então assim nós vamos ter essa massa de tálio no nosso raticida. Dividindo-se a amostra de tálio pela amostra da amostra, multiplicando por 100, nós chegamos na porcentagem de tálio na nossa amostra. Bem, esse exercício eu acho muito interessante, é um exercício que na prática ele tem muita importância. Trata-se da determinação da dureza da água. Então, uma solução de EDTA foi preparada pela dissolução de 4 gramas de sódico em aproximadamente 1 litro. Veja que esses valores aqui são aproximados. Então, na sequência, ele padronizou essa solução do EDTA, né? Então, em média, 42,35 ml dessa solução foi requerida para titular uma alíquota de 50 ml de padrão contendo Mg CO3, que é carbonato de magnésio. A titulação de uma amostra de 25 ml de água mineral, então, essa parte anterior aqui é o preparo de EDTA e a padronização do EDTA. A partir daqui é a determinação da dureza da água, de uma amostra de água mineral. Então, tomou-se 25 ml de água mineral, ajustou-se o pH para 10 e requereu 18,81 ml da solução de EDTA. Depois, uma alíquota de 50 ml de água mineral, da mesma água mineral, foi fortemente alcalinizada, elevou-se então o pH dessa água mineral, e quando se eleva o pH acima de 10, precipita o magnésio na forma de hidróxido. E a titulação nessa segunda alíquota, com indicador para cálcio, requereu 31,54 ml da solução de EDTA. Então, pede-se para calcular a concentração de EDTA, a concentração de carbonato de cálcio e de carbonato de magnésio. Essas concentrações aqui de carbonato de cálcio e de carbonato de magnésio que expressa a dureza da água, né?
Outros detalhes que a gente não tem aí, né? Eu estou dando para vocês aqui, que é a massa molar do carbonato de cálcio e a massa molar do carbonato de magnésio. Bem, a primeira coisa a fazer nesse exercício é calcular a concentração molar da solução de EDTA, né? Nós temos a massa de carbonato de magnésio aqui por litro, que é justamente da solução padrão que padronizou o EDTA. Então, a informação que nós temos do EDTA é só o volume. Mas se a gente pegar a titulação aqui de padronização de EDTA com o carbonato de magnésio, na verdade com o magnésio, nós conseguimos calcular a concentração de EDTA. Como que a gente faz isso? Primeiro vamos calcular essa concentração aqui de carbonato de magnésio. Essa massa está em gramas, tem que passar para mols. Então eu tenho a massa em gramas aqui, divide pela massa molar, né, do carbonato de magnésio, que é 84,3. Tenho esse número de mols e diz aqui que está por litro. Então esse número de mols dividido por 1 litro vai dar a concentração molar em mol por litro. Na titulação do EDTA aqui, que requeriu 42,35 ml, nós temos a reação de magnésio com EDTA dando mgEDTA. E aqui o número de mols é 1 para 1, então o número de mols de magnésio com o número de mols de EDTA é CV de magnésio igual a CV de EDTA. Eu quero saber a concentração de EDTA, uma vez que eu já tenho o volume, tenho a concentração e o volume de magnésio, porque aqui está dizendo que eu peguei 50 ml dessa solução de carbonato de magnésio e gastei 42,35 ml da solução de EDTA. Então, substituindo esses valores aqui, né, 50 ml da solução de magnésio dividido pelo volume de EDTA, 42,35, aí que eu tenho que passar para litros, né, para ter litro em cima e embaixo. E nós chegamos na concentração de EDTA de 1,076 vezes 10 a menos 2, respondendo então o item A. Vamos agora para o item B. Agora que calculamos já a concentração do EDTA no item A, para saber a concentração de carbonato de cálcio e de carbonato de magnésio, nós temos que entender melhor essa titulação. Veja só, depois que nós fizemos a padronização, aí tomou-se uma amostra de água mineral, 25 ml dessa amostra, e titulou-se com EDTA, e gastou-se um volume de 18,81. Bem, nós já falamos desde o início das aulas sobre titulação com EDTA, que o EDTA não é seletivo. Se eu tiver íons, pode ser cálcio, magnésio e outros íons dentro da nossa amostra de água aqui, todos eles vão ser complexados com o EDTA, a não ser que eu tome alguma providência para que isso não ocorra. Mas essa primeira alíquota aqui foi titulado com EDTA e nós podemos considerar que o EDTA está determinando os íons majoritários aqui, que são cálcio e magnésio. Então, a primeira titulação, nós vamos ter como resultado a somatória de concentrações de cálcio e magnésio. Depois, a segunda alíquota, mesmo ela sendo maior, né, nós vamos determinar só um elemento. Na verdade, é por isso que ela é maior, né, porque como vamos determinar só o magnésio, na verdade vai precipitar o magnésio, nós vamos determinar só o cálcio, então nós pegamos uma alíquota maior para dar sensibilidade. Então, veja só, qual que é a ideia? Primeiro, faço uma titulação dos 25 ml, onde eu gastei 18,81, e vou calcular a concentração de cálcio mais magnésio. E na segunda titulação, eu precipitei o magnésio, então o magnésio não vai ser titulado na segunda vez. Se não vai ser magnésio, vou titular só cálcio, certo? Então a segunda titulação aqui, eu vou titular só cálcio. Se eu tenho um primeiro resultado de cálcio mais magnésio e um segundo de cálcio, se eu fizer a diferença do valor de concentrações da primeira titulação menos da segunda titulação, aí eu vou ter cálcio mais magnésio, menos cálcio, só a concentração de magnésio. Vamos lá, então, para os números. Então, como eu falei para vocês, inicialmente a gente já calculou anteriormente a concentração de EDTA. Na titulação de 25 ml, aquela titulação que a gente fez primeiro, da amostra de água, nós temos esse volume aqui de EDTA, que é 18,81, conforme está mencionado no exercício.
né, para uma alíquota de 25, e nesse caso, o que eu estou calculando é a concentração de cálcio mais magnésio. Então eu coloco C, que é a concentração de EDTA, vezes o volume de EDTA, dividido pelo volume de amostra, e calculei a concentração de cálcio e magnésio. Substituindo os valores aqui, ficou 8,13 vezes 10 a menos 3. Na segunda titulação, onde eu usei 50 ml, né, da amostra, foram gastos 31,54 ml da minha solução de EDTA. Então, nesse segunda titulação, eu precipitei o magnésio calculando só a concentração de cálcio. E a concentração de cálcio, substituindo os valores aqui, foi de 6,81 vezes 10 a menos 3. Bem, se eu tenho a concentração de cálcio mais magnésio, né, e tenho a concentração só de magnésio, que é 1,33, o que vai acontecer? Se eu pego cálcio mais magnésio menos a concentração de cálcio, eu tinha falado de magnésio, né? Menos a concentração de cálcio que eu calculei na segunda vez aqui, certo? Então, ó, qual que vai ser a concentração de magnésio? A somatória, que é 8,13 vezes 10 a menos 3, menos a concentração de cálcio, que é 6,81 vezes 10 a menos 3. Repetindo, a concentração de magnésio vai ser a concentração dos dois elementos menos a concentração de cálcio. 8,13 menos 6,81. Então, eu tenho essa concentração de magnésio. Para finalizar o exercício, tem mais um detalhe aí, né? O exercício não pede a concentração de cálcio e magnésio, pede a concentração de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Mas nós temos as massas molares, né, dos sais aqui, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Nós temos aqui, se a concentração é 6,81 vezes 10 a menos 3 mol por litro, e ele quer saber em ppm, então é miligrama por litro, eu vou multiplicar pela massa molar do carbonato de cálcio, certo? Então, pego a concentração de cálcio, multiplico pela massa molar, e aqui eu já teria gramas por litro. Mas o que nós queremos é miligramas por litro. Então, multiplica-se por 1000, dividido, né, para sair de gramas por litro, para passar de miligrama para miligramas por litro, chegando nesse valor de 681 ppm, que é parte por milhão, que é o mesmo que miligrama por litro. A mesma coisa é feita para o carbonato de magnésio, mudando, é claro, a massa molar aqui para 84,3 e passando de grama, que a gente tem aqui, para miligramas. Então, assim a gente vai ter miligrama por litro, que é ppm de carbonato de magnésio. E assim a gente finaliza esse exercício. O próximo exercício trata-se de uma titulação também de dois elementos aí, ferro 2 e ferro 3. Então vamos lá. Uma alíquota de 50 ml de uma solução contendo ferro 2 e ferro 3 requereu 13,73 ml de EDTA dessa concentração, 0,012, quando titulado em pH 2. E uma alíquota também de 50 ml requereu 29,62 quando titulado em pH 6. Expresse a concentração em termos de partes por milhão de cada soluto, no caso ferro 2 e ferro 3. Veja, qual que é a ideia de mudar o pH? Nós temos aqui por esse gráfico, né, o pH e os elementos que podem ser titulados em cada um desses pHs. É o pH mínimo para ser titulado. Então, aqui embaixo, nós temos que para titular ferro 3, nós podemos titular em pH abaixo de 2, que é justamente a primeira titulação que foi feita, né? Então, olha, é uma solução tal, em pH 2. Em pH 2, o que eu vou titular? Vou titular ferro 3. Aqui é o pH mínimo, tá? Então o pH 2 titula ferro 3 aqui. Mas não titula o ferro 2. Por quê? Para titular o ferro 2 eu preciso de um pH mínimo de 5 aqui, tá vendo? Então na primeira titulação eu vou titular só o ferro 3. E na segunda titulação em pH 6 é suficiente para titular tanto ferro 2 quanto ferro 3. Então eu vou fazer uma titulação individual de ferro 3 e depois eu vou fazer uma titulação de ferro 2. Pela diferença do total, né,
de ferro 2, eu falei ferro 2 mais ferro 3 aqui. Da titulação de ferro 3 mais ferro 2 menos a titulação de ferro 3, aí eu consigo calcular a concentração de ferro 2. Vamos para os cálculos, né? Aqui só aumentando o tamanho do gráfico para saber que ferro 3 é titulado em pH abaixo de 2 e em pH 6 eu titulo tanto ferro 3 quanto ferro 2. Vamos lá, então os cálculos agora, né? A nossa primeira alíquota lá foi de 13,73 ml. Então, se eu pegar a estequiometria aqui, concentração de ferro vezes volume da amostra, concentração de DTA, volume de DTA. A concentração de ferro 3, isola aqui, passo o volume de amostra dividindo, chego nessa concentração de ferro 3. Lembrando que a primeira titulação foi feita em pH 2, portanto, determina-se só ferro 3. Na segunda titulação, em pH 6, eu vou calcular a concentração dos dois elementos, ferro 2 mais ferro 3. E o volume de amostra foi 50 ml, dado no exercício. Concentração de DTA e volume de DTA, né, que é 0,12, e o volume gasto foi 29,62. Então, a concentração dos dois elementos juntos foi 7,11 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Obviamente que a concentração dos dois tem que ser maior do que a concentração de um só, né? Então, eu tenho concentração de ferro 3 de 3,3 e ferro 2 mais ferro 3, 7,11. A diferença entre esses dois aqui vai ser, né, eu faço a diferença, vai ser o ferro 2. Então, qual que é a concentração de ferro 2? 7,11 vezes 10 a menos 3, que é ferro 3 mais ferro 2, menos 3,3 vezes 10 a menos 3, resultando em 3,81 vezes 10 a menos 3, a concentração de ferro 2. Próximo exercício, nós temos aqui, eu acho muito interessante esse exercício também, um exercício de análises clínicas, praticamente. Uma amostra de urina coletada por 24 horas, foi diluída a 2 litros. Eu confesso para vocês que eu já fiz esse exame, né, uma vez, que é a urina de 24 horas. A gente tem que ficar fazendo xixi dentro de uma garrafa esterilizada, uma garrafa PET. Então, é feita a coleta, né, durante 24 horas. Não importa o volume que você vai coletar de urina, porque depois você completa esse volume aqui para 2 litros e nós vamos trabalhar com o fator tempo. Então, é a quantidade que você vai ter das espécies ali por dia, né, que são as 24 horas, independente do volume que você coletou de urina. Então, após a solução ter sido tamponada em pH 10, uma alíquota desses 2 litros aqui, né, que foi completado para 2 litros, que na verdade são 24 horas, né, que é por dia, de 10 ml, a alíquota de 10 ml foi titulada com 27,32 ml de EDTA. Né? O cálcio, bom, assim quando titula com EDTA, eu já posso adiantar para vocês, né? O que eu estou determinando aqui? Cálcio mais magnésio. E depois, o cálcio em uma segunda alíquota de 10 ml foi isolado na forma do sólido oxalato de cálcio. Então, eu coloco oxalato, sódio ou ácido oxálico, ajusto o pH, precipito oxalato de cálcio. Filtrando por filtração ou por centrifugação, eu posso isolar o oxalato de cálcio, lava esse oxalato bem com água, redissolve em ácido, né? Então em meio alcalino desprezível, depois passa em meio ácido, titula e foi titulado com EDTA novamente. Só que agora eu estou titulando só o cálcio. Na primeira titulação foi titulado cálcio mais magnésio. Na segunda titulação, essa massa que foi precipitada de oxalato de cálcio foi redissolvida e titulada com EDTA. Então, presumindo que as quantidades normais aqui são só parâmetros, né? Se situam entre 15 e 300 mg de magnésio e 50 e 400 mg de cálcio por dia, tá vendo? Por dia, por 24 horas. Essa amostra cai dentro dessa faixa. Então, o que nós temos que fazer? Calcular as concentrações de cálcio, calcular a concentração de cálcio mais magnésio aqui. A de cálcio faz a diferença, calcula de magnésio, transforma em miligrama essas concentrações e vê se está dentro dos parâmetros. Então vamos ver como que se faz essas contas. Então, a nossa primeira titulação, como eu já falei, nós temos um volume de amostra que é de 10 ml e calculamos a concentração de cálcio mais magnésio.
Então, substituindo os valores, né, é dado a concentração de EDTA, o volume de EDTA gasto, e tem-se aqui a concentração de cálcio mais magnésio. A segunda alíquota, né, que foi de 10 ml também, né, nós vamos calcular só a concentração de cálcio. Então, é aquele cálcio que foi precipitado na forma de oxalato de cálcio, certo? E daí a gente pegou 10 ml, precipitou e titulou com EDTA. Né? Então vamos lá, agora outra vez aqui, né, a concentração de EDTA, só que dessa vez gastou-se menos, obviamente. Se aqui eu estou titulando cálcio mais magnésio, eu tenho que gastar mais. Né? E aqui eu estou titulando só o cálcio. Estou falando mais por quê? Porque nós pegamos a mesma referência, 10 ml para fazer essa titulação, 10 ml para precipitar e fazer essa segunda titulação. Então aqui gastou 12,21 e com esses dados eu calculo a concentração de cálcio. Se eu tenho cálcio mais magnésio calculado e cálcio calculado aqui, qual que é a concentração de magnésio? É essa, cálcio mais magnésio, menos essa, né? Que é da ordem de 10 a menos 3 aqui. Então eu vou ter que a concentração de magnésio 5,96 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E agora, para transformar em mol por dia, né, o que eu vou fazer? Nós temos que lembrar duas coisas aqui. Né? Primeiro eu vou transformar em mol por dia, depois eu vou transformar em miligrama por dia. Né? Então veja só, esse valor aqui, olha, para magnésio 5,96 vezes 10 a menos 3 mol por litro, eu vou transformar de mol para grama primeiro. Então 24,3 gramas de magnésio por mol de magnésio. Então, assim, eu vou ficar de gramas de magnésio por mol. E vocês devem se lembrar do exercício que nós pegamos 2 litros por dia. Né? Então, se aqui está gramas por litro, se eu multiplicar por 2 litros, né? 2 litros é a urina de um dia, porque eu diluí a amostra por 2 litros. Então, eu corto litro com litro, vou chegar no valor que a concentração de magnésio já feita a conversão de unidades aqui, deu 0,290 gramas por dia. Esse miligrama dá 290 miligramas por dia. Usando o mesmo raciocínio com cálcio, usando a massa molar de cálcio, que agora que é 40 gramas por mol, multiplicando por 2, porque a amostra de urina é 2 litros por dia, né, para passar de gramas por litro ou mol por litro também, né, para gramas por dia, nós chegamos nesse valor aqui, fazendo as contas, 0,387 gramas por dia, transformando em miligramas, 0,387 miligramas dia. É só comparar lá na tabela e ver se esses valores estão. Vamos agora para o nosso último exercício. Nós temos uma amostra de massa 1,509 gramas de uma liga de chumbo e cádmio, a qual é dissolvida em ácido e diluída a 250 ml em um balão volumétrico. Então é muito comum a gente fazer o tratamento de amostras de ligas metálicas em ácido a quente e depois completar o volume. Feito a dissolução, uma alíquota de 50 ml da solução era diluída e o pH ajustado para 10 com um tampão amoniacal, e a titulação envolveu os 2 cátions, já está dizendo aqui, né? Então, nessa primeira titulação a gente determina o total de chumbo mais cádmio. Uma segunda alíquota de 50 ml foi levada a pH 10 com tampão de ácido cianídrico e cianeto de sódio. Então o cianeto vai também mascarar o cádmio, vai formar o complexo de cianeto com cádmio, e esse complexo tem uma constante de formação, no caso do cádmio, maior do que a constante de formação do cádmio com EDTA. De maneira que nessa segunda titulação nós vamos complexar apenas o chumbo. Então foram necessários 11,56 ml de EDTA para titular só chumbo. Aí está pedindo o cálculo das porcentagens de chumbo e cádmio na amostra. Vamos para os cálculos. Primeira titulação, nós determinamos cádmio mais chumbo. Então nós temos a concentração de cádmio mais chumbo, o volume da amostra, as concentrações de EDTA e volume de EDTA, isolando aqui cádmio mais chumbo, substituindo os valores, concentração de 0,040 mol por litro. E a segunda titulação, nós vamos determinar apenas o chumbo,
substituindo os valores novamente, a mesma solução de EDTA, né? Só muda o volume de EDTA, a alíquota de 50 ml outra vez, nós temos a concentração de chumbo. Tendo aqui cádmio mais chumbo e tendo aqui o chumbo, faz-se a diferença, né? 0,40 menos 0,16, chega-se na concentração de cádmio. Foram feitos então os cálculos das concentrações em mol por litro, mas ele pede porcentagem. Como que a gente vai calcular a porcentagem? Está em mol por litro, tem que transformar em grama por litro. Então, concentração em grama por litro de chumbo, pega-se a concentração molar e multiplica-se pela massa molar, chegando em 3,31. A mesma coisa para o cádmio. A massa molar do cádmio é 112 e a concentração 2,69 gramas por litro. Agora é importante a gente lembrar de um detalhe, né, que o aluno sempre erra, né? Vamos dizer sempre não, mas é uma boa fonte de erro, é que no exercício está mencionado que nós pegamos essa massa aqui, olha, de amostra, e dissolvemos em 250 ml. Então, essas massas aqui que eu tenho, tanto de chumbo e de cádmio, a gente tem que verificar, ela está por litro, mas a nossa amostra estava em 250 ml. Então, eu preciso multiplicar essas massas por 250 ml, que é 0,25, né, litros, para chegar à massa absoluta que eu tenho de chumbo e a massa absoluta de cádmio. Para calcular a porcentagem, portanto, de cádmio, a primeira daqui, né, eu vou pegar 2,69 gramas por litro, mas como na amostra eu tenho 250 ml, então a massa absoluta de cádmio seria 2,69 vezes 0,25. Dividindo a massa de cádmio que eu tenho na amostra pela massa de amostra, vezes, vai dar a fração de cádmio, vezes 100, vai dar em porcentagem, 45%. Faço a mesma coisa para o chumbo, 3,31 gramas por litro, multiplica-se pelo volume de amostra, né, para assumir com litro aqui e ficar só grama, aí vai ficar grama de chumbo por grama de amostra, vezes 100, eu tenho 55% de chumbo na minha amostra. Se a minha liga é só cádmio e chumbo, como diz no exercício, a somatória aqui tem que dar 100%, e é 45 mais 55. Com isso, nós finalizamos os cálculos desse exercício e, por enquanto, é isso. Aguardo vocês aí na aula de plantão de dúvidas e depois a nossa próxima provinha. Bons estudos!